antes da gente falar das técnicas de irrigação, é fundamental fazer uma ressalva. Se você está plantando frutíferas, silvopastoril, grãos, nós não precisamos de irrigação. Se nós estamos aplicando todas as técnicas, as estratégias, os princípios criados por Ernest Goethe, a irrigação é algo dispensável, não precisamos. Como nessa linha, nós temos aqui uma lixia, ela está num consórcio adequado para ela. Nós temos cobertura de solo, temos árvores sombreando, ela precisa de sombra, muita sombra na juventude, é um extrato médio também, precisa de sombra na vida adulta. Então nós temos a lixia, super bonita aqui, um extrato alto que é o ingá, a mirindiba que é alto para emergente do cerrado, todas as árvores do cerrado, uma árvore mais alta que nós podamos sombreando ela. Então se a gente está aplicando as técnicas, as plantas vão ter resiliência para conseguir atravessar a estação seca. E quando que a gente precisa então de irrigação? Nós vamos ver um outro sistema agora. Nesse sistema nós plantamos hortaliças, linhas de árvore e grãos. Então tem aqui o trigo plantado aqui do lado, aqui é a linha de árvores que nós focamos em café, em mulungu, em outras árvores nativas, eucalipto, junto com as hortaliças. Então enquanto as árvores aqui vão lentamente crescendo, a gente colhe aqui a mostarda, depois colhe o tomate, para trás nós colhemos rabanete, rúcula. Então as hortaliças demandam muita água no início, porque são bebezinhos, a gente plantou essa mostarda de semente. Então se não tiver água, vamos dizer, a gente planta no início da chuva, aí falta 1, 2 dias de chuva, ela começou a germinar, ela vai sentir. Mas tem uma grande diferença. Quando a gente tem o solo coberto, nesses sistemas intensivos com hortaliça, demanda muito menos água do que no solo descoberto. Então esse é um exemplo. Nós estamos plantando hortaliças, uma agricultura intensiva, aí ele demanda uma irrigação. Agora, a gente plantou café aqui porque nós estamos vendo, o café não está conseguindo no início atravessar a estação seca. Mas aqui não vai ser horta para sempre. Quando a gente estabelecer as árvores, quando tiver muita matéria orgânica, muita produção de biomassa, esse café ganhou resiliência e ele vai conseguir atravessar a estação seca e aí a gente não precisa mais de irrigação. Então daqui 1, 2 anos, talvez, a gente acredite que ele vai conseguir se estabelecer sem irrigação. Então agora, vamos para as técnicas e falar sobre a nossa experiência com irrigação. Aqui, por exemplo, nesse viveiro, para a gente produzir bandeja, produzir eucalipto, mutamba, intubete, ou mesmo um araçazinho do cerrado, né, uma gabiroba, a gente usa vários modelos. Aqui no viveiro nós temos esse, que é um microaspersor, e a gente vai mostrar para vocês vários modelos que a gente já testou, já usou, e aí fica a critério de vocês escolher a melhor maneira de acordo com o que você está fazendo. Bom, para o viveiro, a gente usa microaspersor, né, onde a gente vai multiplicar eucalipto em tubete, as sementes de hortaliças, né, fazer bandejas. Basicamente é esse aqui, da Netafim. Ele tem uma válvula anti-gotejo, que é essa pecinha aqui, ó. Para quem faz estufa, é uma peça muito importante, a válvula anti-gotejo, para não fazer buraco nas bandejas, porque quando você corta a irrigação ali, ou um timer que você colocou, aí para de jogar microgotas e aí sai um esguicho aqui, o final. E esse esguicho, ele abre buraco nas bandejas, então desenterra suas sementes de alface, de rúcula, do que for que você plantou nas bandejas, ou as sementinhas de eucalipto, desenterra. Então a válvula, quando para a irrigação, ela corta imediatamente a água aqui. Isso aqui é só um peso para segurar ele em pé. Tem muitos modelos, né? Então a gente chama de bailarina. Você pode usar ele, por exemplo, assim, que vai no teto da estufa, ou quando você faz hortaliças, aí tem esse modelo de microaspersor, que você espeta ele no chão aqui, por exemplo, ó, espeta ele no campo, e essa ponta você vai ter uma mangueira de meia polegada, essa mangueira para irrigação, ela vem em rolos de 100 metros, e aí você espeta esse macarrãozinho, né? Você pode pôr 1 metro, 2 metros, e espeta aqui na mangueira. Para fazer isso, você usa esse espetinho que vem, ó, é um furadorzinho, você fura, e aí conecta aqui. Todas essas pecinhas vêm de separado. Aí você conectou, e está pronto. Esse microaspersor
tanto para estufa como para microaspersor, ele tem que ter um filtro de linha, que é isso aqui, ó. Tem o sentido da seta, então você tem que conectar água por aqui, e dentro ele tem um filtro, que é essas pastilhas, ó. Tem microfuros aqui nas pastilhas, né? Ela tem um alto relevo que quando você fecha, não passa sujeira para não entupir o microaspersor. E como que você escolhe o microaspersor? Você escolhe pela cor dele. Então cada cor tem uma vazão. Por exemplo, esse aqui é laranja, mas não é isso aqui que é a cor é o bico dele aqui, ó. Esse bico aqui, por exemplo, é roxo, então ele tem uma vazão. Aí você tem que saber qual a área que você vai irrigar. A vazão é um dos pontos cruciais. Você soma o número de aspersores, sabe a vazão que ele dá, e esse é um dado que a gente vai usar lá no final, a vazão total do seu sistema. Então o microaspersor ele pode ser tanto para irrigar espetado no chão ou na irrigação aérea no viveiro. Para quem produz hortaliça baixa, esse pode ser uma boa solução, o microaspersor. Agora, se você já vai plantar quiabo, milho, aí e bate nas plantas, né, porque ele é baixo, ou você coloca ele suspenso, não usa essa varinha, usa um bambu para ele ficar mais alto. Se você vai plantar para milho verde, quiabo, outras coisas maiores, né? E nós temos também a mangueira Santeno, que é uma mangueira com microfuros, essa mangueira aqui. Qual que é a desvantagem dela? Quando você está fazendo hortaliça, você espalha essa mangueira no chão, assim, né? E aí vai sair os microfuros, eles vão molhar mais ou menos 1,5 m de largura. Mas se tiver um brócolis, as verduras vão crescendo maiores, aí o microfuro, a água que sai esbarra e não consegue molhar direito o canteiro. Eu já vi amigos trocando a mangueira Santeno por microaspersor ou por um sistema mais alto. Uma outra desvantagem, que depois alguém deu essa dica para nós, é que a mangueira ela tem microfuros e eles entopem com muita facilidade. Mesmo com esse filtro, começa a acumular alga dentro da mangueira. Aí fizeram a sugestão, você faz uma bolinha de espuma, encaixa ela aqui na mangueira, ó, né? E depois põe a pressão de água aqui. Essa bolinha vai correr e vai limpar por dentro a mangueira Santeno. Aí vai arrastar a alga, o limo que ficou por dentro entupindo os furinhos. Então essa é uma boa saída. Uma vantagem dessa mangueira Santeno de microfuros é quando a gente tem uma linha de árvores assim. Então na seca, se você tem algumas árvores exigentes como café, citros no início, aí você puxa ela e ela molha bem pontual e gasta muito pouca água. Porque os furos são muito pequenininhos, você deixa ligado 1, 2, 3 horas e ela molha só na linha de árvores. É uma vantagem do que usar um microaspersor que joga redondo, né? Então quando a gente tem filas de árvores e quer molhar, a mangueira Santeno é uma boa solução. E quando você compra a mangueira, ela já vem com engates próprios, ó. Esse aqui é um T, que você encaixa a boca da mangueira aqui, ó. Põe aqui por dentro, aí prende aqui e rosqueia, aí morde aqui assim. Então ela já vem com conexões próprias, a mangueira Santeno. Essa mangueira aqui da microaspersão, ela também vem com conexões próprias, de engate rápido. Então essa aqui é de girar, você engata aqui, ó, e gira essa pecinha. Pronto, não precisa comprar abraçadeira, nada disso. Já não sai de jeito nenhum. Então engate rápido. Tem esse modelo que eu acho que é melhor de rosca e tem esses outros assim, que você encaixa e prende. Mas o de rosca é melhor. Ela vem com registros, com tudo isso. Então nós vimos microaspersão, mangueira Santeno, e quando a gente faz sistemas maiores, a gente já está usando canos de 2 polegadas. Esse aqui, por exemplo, é a subida do aspersor. Está aqui o aspersor, ó, é esse cano. Então, aí o cano de 2 polegadas que vem lá da bomba do rio, e a gente põe aspersores maiores. E tem vários modelos. Tem esse da imagem aí que você está vendo, é um agropolo, é um com uma vazão já maior, e a gente tem esses outros modelos aqui, ó, que tem uma vazão menor. Quem define a vazão é o modelo do aspersor. Esse aqui, por exemplo, ó, tem um bico verde aqui, ó. O bico verde, ele dá uma determinada vazão. Se eu trocar o bico, ó, eu tenho o bico verde, que é uma vazão, o bico lilás é outra vazão. Eu trocando o bico, eu posso aumentar ou diminuir a vazão do aspersor.
Então esses aqui a gente consegue colocar a cada 8 metros, a cada 12 metros até, ele molha, 12 por 6, molha bem. Para sistemas maiores, aí nós vamos ter coisas grandes em larga escala, né? Você tem canhão, que é esse da imagem, aí precisa de uma pressão muito maior, ele pode jogar 26 metros cúbicos por hora. Esses aqui são muito menos, 2, 3, 5 metros cúbicos por hora, né? E até os pivôs centrais que às vezes tem 1 quilômetro de diâmetro e molham áreas muito grandes, como essa imagem aí que vocês estão vendo na Arábia Saudita. Então, basicamente, os modelos de aspersão que nós temos, aqui já a experiência de usar, são esses, né? E o que a gente está usando atualmente é esse aqui de 2 polegadas, o cano de 2, e vem para esse aqui, e molha uma área maior, porque a gente está fazendo linhas de árvores e entrelinhas ou de grãos ou de hortaliça. Então a gente precisa molhar a área total. Então a gente achou que esse aqui, que molha por cima, é a melhor solução. Eu ia me esquecendo de um sistema que é o gotejamento. São esses botões gotejadores. Você tem lá o rolo de mangueira lá de 0,5 polegada. Tem uns rolos que já vêm com os botões gotejadores presos na mangueira já internamente, né? Só que acontece, quando aquilo entope, é difícil limpar. E esses aqui você espeta na mangueira. Então, por exemplo, você tem um furo na mangueira, você espeta aqui e regula a vazão. Esse aqui não regula a vazão. Você espeta ele. E tem esse, que a gente já usou ele aqui. Ele é um micro esguicho, assim, um micro aspersor. Você abre ele, é fácil de limpar também, né? E aí você espeta na mangueira aqui. Então, você pode regular. Ele sai micro esguichos assim. E aí lá no começo o esguicho é forte, você fecha mais. No final lá dos 50 metros, você abre mais para todos molharem igual. Ali no isso aqui seria ao pé da nossa planta, né? Da nossa árvore, seja um citros, uma manga. Mas qual que é, eu diria, uma deficiência do gotejamento? Quando você tem ali uma gota pingando ali, né, no lugar, ele não consegue, o efeito de capilaridade não consegue avançar muito. Então fica retido ali um bolsão onde ficam retidas as raízes, né? Aí a planta é mais difícil dela ganhar resiliência na seca, por causa de você reter, ela não vai expandir as raízes onde está seco, fica preso só naquele bolsão de umidade. Agora, como calcular a potência da bomba? A gente vai mostrar os dados principais que você tem que recolher do seu projeto para quando você for comprar a bomba. E a gente vai colocar algumas indicações de links para você ver na internet, o pessoal explicando, tem muitos, como calcular a potência da bomba. Bom, então, aqui eu vou dar algumas dicas e nós vamos indicar na descrição do filme alguns links para vocês fazerem as contas de como calcular a potência da bomba. Quais são os dados que vocês precisam para determinar a potência da bomba, né? Se é por gravidade, a água está vindo lá do alto da serra, então você não precisa comprar uma bomba. Você pode irrigar por microaspersão ou até por aspersores grandes como esse, dependendo da altura que está vindo a sua água, né? E o diâmetro do cano. É mais complicado quando você tem que pegar a água do rio e levar essa água para a montanha. Vamos dizer que você está aqui, ó, você quer irrigar aqui o seu sistema, que é muito comum. Então, quais os dados que você tem que saber para determinar o tipo de bomba, a potência da bomba? Primeira coisa, você está pegando água no rio e a bomba está aqui. Tem que saber essa altura, ó, de onde está lá o mangote succionando a água do rio, essa altura, a altura de sucção até a bomba. Você tem que saber o desnível da bomba até onde você está. Isso é fácil, você entra no Google Earth, aí você localiza o seu sítio e mexendo a setinha ali, você vai no alto onde você quer irrigar e vê lá no pé da página a altura que está marcando a altitude. Depois você desloca a setinha lá para o rio e vê a altitude. Aí subtrai um do outro, você tem o desnível. Então você já tem o desnível e a altura de sucção. E aí você mede a distância, compra uma trena, mede a distância lá da bomba até onde você quer chegar com a irrigação. Esses são dados cruciais. O desnível, a distância, a altura de sucção. E vamos dizer que você vai irrigar 800 metros, ó, 50 por 30. Aí você quer irrigar isso aqui. Então quando você vai na loja,
você viu lá os microaspersores, seja aspersor como esse, seja aspersores maior como esse, a primeira pergunta, qual que é a vazão de trabalho do aspersor e qual que é a distância que ele molha? Ah, esse aqui molha um diâmetro de 12 metros, esse aqui molha um diâmetro de 6 metros. Então você calcula as linhas, se eu vou usar microaspersor, e elas têm que cruzar. Então, se esse aqui molha 3 metros para cá, 3 metros para cá, então esse aqui, se eu colocar, ó, eles vão e vai ficar um vazio aqui. Então tem que se cruzar os aspersores. Aí você sabe a vazão. Você sabe quantos aspersores vai precisar. Aí você sabe a vazão total, pelo número de aspersores que você vai usar. Cada modelo de aspersor tem a sua vazão própria de trabalho. Então vocês olham nos links lá, que a gente vai colocar na descrição, e aí não é complicado calcular a potência da bomba. Tem muitos links na internet como calcular a potência da bomba de irrigação. Basicamente é isso que a gente ia mostrar para vocês. Bom trabalho e a gente espera que, com o tempo, a gente restabelecendo a microvida e a diversidade, a gente abandone a irrigação para sempre.